isso aí significa nada. Agora ele pega. Todos os modernistas elogiam o livro. Por isso que agora estão querendo valorizar. E o modelo de Oxford, todos eram ruins, viu? Os padres que eram meninos elogiavam muito o Cardeal Manning. Até certamente se elogiou o Cardeal Manning. O Cardeal Manning era completamente liberal e entendeu o modelo. O meu era radical no modernismo. O Manning era moderado. Não era claro. O único padre que se converteu bem nos americanos foi o padre Faber, William Faber, que era contra o Newton. Bom, então, o Newton, ele vai influenciar muitos outros pais aqui, então, pais do modernismo. Pais do modernismo. Newton, onde vai ser Monsieur Louis de Chênia. Esse era um professor de história. Historiador, certo? Ele não era bispo, era monsenhor. Foi professor em Roma. Ele era extremamente monarquista. No tempo de Pio IX. Foi em 1870, quebra aquele boxo pela monarquia, que o rei abandonou tudo. E com o ciclo de não ter contra a monarquia, ele abandonou tudo e ficou democrático. Então, esse Duchenne, ele escreveu um tratado de história da igreja, principalmente nos primeiros séculos da igreja. São Fidel vai condenar a história dele, certo? Ele vai ser professor de todos os modernistas em Roma. E ele vai ensinar história de Pérgamo, usando o livro dele. Hoje ele vai ser o protestante. O chefe da sociedade piano, socialista piano, contra o modernismo, faz o verbo e o professor de Roma usava o livro do Michel. Quer dizer, todo mundo, direita e esquerda, usava o Michel. Ele era o cabeça de toda a maldade. Eles eram muito espertos modernistas. Eles nunca explicavam a doutrina deles completa. Não deram explicar a doutrina de ação. Não quero explicar uma doutrina bem completa. Os modernistas não. De jeito nenhum. Porque se explicasse completamente, seria condenado. Então eles tinham ordem, os membros da seita, cada um tinha que defender um erro. Mas atacar o outro erro. Atacar o erro do colega. Então, supor que nós fôssemos a seita modernista. Eu defendia A, ele defendia B, eu atacava ele atacava a mim. Um atacava o outro. Só pensar que nós éramos inimigos. Se a igreja condenar sempre, todos nós defendemos. Então, eles esparramavam as ideias por muita gente. Claro? Cada um defendia a heresia no ponto. Todos defendiam o sistema. Deus é imanente, Deus liberará de pleno. Claro? Mas, aparentemente, eles não tinham relação. Eles não estavam se conhecendo. Eles não separaram. Então, eu vou pôr aqui uma lista para vocês entenderem como funciona. Então, o modernismo na filosofia. Então, o primeiro grande modernista foi Maurice Blondel. Esse aqui era um rei. Maurice Blondel. Ele vai ser professor do padre Valençin, vai ser professor do padre Ribat, do padre Aneru, que o senhor não ficou mais passado, todos feitos cardeais por Paulo VI, que era o padre Ribat, todos feitos cardeais por Paulo VI, e foram eles que fizeram Mateus II. Então, o Blondel vai ser professor do padre Valençin, vai ser professor de todos os hereges. Depois vou pôr aqui. Outro condena. Esse aqui nunca foi condenado. Escapou. Né? O padre Labertonier. Isso aqui na filosofia, certo? O padre Labertonier era da ordem do oratório, certo? Tremendamente modernista. Ele vai ser condenado por saber os livros dele e ele também. Do Blondel dava aula? Em Aix-en-Provence. Em Provença. Bem, Ele não foi condenado, só o Blondel. o Blondel nunca foi. O senhor Pidesse, quando descreve um filósofo modernista, está descrevendo o Blondel.
certo? O Brondel sabia que era ele, mas não foi condenado diretamente, certo? Então, na exegese, que deu o caso, é o padre Alfred Loisy. Alfred Loisy. Vai ser excomungado 3 vezes, certo? Alfred Loisy. Certo? Vai ter também o padre Lagrange. Não é o Galileu. O padre Lagrange vai fundar o Instituto Bíblico de Jerusalém, que é autor de todas as Bíblias que correm por aí agora. Certo? O Bíblia de Jerusalém é dele. Completamente moderno. Certo? Bem, depois tem, por exemplo, a mística. Era Fondugel. Instituto Bíblico de Jerusalém. Então, Fondugel. Esse Fondugel vai ser um homem importante. Vai ser, depois eu falo, descrevo o que ele vai fazer. Então, na história é o padre Michel, Monsieur Michel, o padre Roncalli, né? Que vai ser João de 3. Tá? Depois, na teologia, vai ser o padre Tirel, o padre Turmel. Está claro? Padre Turmel. Depois, na liturgia, vai ser o abbé Lambert Baudouin, amigo de João de Deus. Certo? Ele era historiador? Sim, João de Deus é professor de história. Ou na política, o padre Romo Murri, na Itália, vai fundar o Partido Democrático Cristão Italiano. Na teologia aqui tem também por o padre Bonaiuti, amigo de João de 3, tá certo? Que vai escrever uma porção de livros e vai lançar o Manifesto Modernismo. Na literatura, o senador Antônio Fogatara, na Itália, certo? Bom, tem de tudo. Todos, isso aqui são os principais que eu estou falando aí para resumir. Mas aqui era uma lista 3 vezes maior que essa. O que devo dizer a gente? Eles pareciam um que mais do outro. Tem que pôr o outro na paleontologia. O padre Théâtre Chardin, que falsificou os fósseis, né? O homem de Pequim e o homem de Filosão, certo? Théâtre Chardin. Então, ele tinha gente de todos diferentes, claro. Então, não foi da geografia, mas devia ter alguém. Então, todas as coisas tem que saber. Na música também. Bom, vamos embora. Vocês estão vendo? Agora tem mais uma coisa. Esses fulanos aqui, eles todos tinham uma porção de bispos que apoiavam a eles, mas eles todos se multiplicavam. Por quê? O padre Turmel, por exemplo, tinha, acho, 26 pseudônimos. O Loisy tinha 16 pseudônimos. Quer dizer, ele fazia artigos com outro nome, mas era segredo. Claro. O padre Turmel fazia artigos, ele todo mundo cabelista, era um rapaz de caipira, entrou no convento, uns 8 anos, era genial, foi nomeado para a biblioteca e ele devorou a biblioteca. Então ele conhecia muito, mas não ficava em nada, coisa nenhuma. Então ele escreveu um artigo dando as ideias modernistas, pois ele, Turmel, escrevia contra. E ganhava.
Depois ele saiu outro artigo contra ele mesmo. Dele mesmo. Ele parecia perder. Depois punha um outro artigo de outro, defendendo ele contra o outro. Tinha 26 nomes diferentes. Acabaram descobrindo isso aí. Claro? Tudo bem? Então era uma coisa tremendamente desorganizada. Claro que havia muitos juízes, principalmente na França, que eram modernistas. Certo? Principalmente o bispo o senhor Mignon, parecia um grande protetor, que era do Blondel, que era do padre Góes. O Blondel, ele parecia o grande lançador da filosofia modernista. Como nunca foi condenado, ele teve uma importância muito grande. Claro. O símbolo do modernismo não é ele, é o padre Alfredo Azevedo, que foi ele que fez explodir tudo e se ampliar com poder, não é lugar. Na Itália, o grande chefe é Bonavides, claro? E vai ter um monte de padres ao redor dele, entendeu? O mundo inteiro. Então, o nome modernismo vem porque tudo é moderno era bom. A palavra modernismo, ele discute que eles não se dizem modernismo. Eu não estou toda a origem da palavra modernismo. Foi usado no primeiro lugar as que eram. Depois foi usado num outro autor. É na Itália que o Bonavides vai lançar o Manifesto do Modernismo. Manifesto do Modernismo. A primeira vez que usada foi com Lutero? Eu tenho aqui no livro, eu tenho aqui a primeira agora. Agora, eu vou ver isso. Então, a grande figura do Blondel. O grande para fazer a exposição pública é o artigo. O artigo moderno pela Pachina. Ele decreta o modernismo. E qual vai comer um mundo de entendimento? Então aí, eu aqui manifesto e vários assinos. Quando eu fiz uma reunião no Salto, e foi destinado com uma porção de partidária. Romulo Muro, Fogassar. Essa reunião aparece no romance em Santos. Já leu em Santos? É um livro bom, mas pouco, daqui a pouco eu conto do livro. Um livro bom, gostava que meu pai tinha um livro em casa. Meu pai esperava livro. Eu me lembro que meu pai deu poucos livros, ele tinha um dinheiro para comprar livro. Então ele tinha livros sobre Dias Rosados, tinha um livro de Batalha do Guadalajara na Guerra Civil Espanhola, e tinha o Santo. E quem foi que deu para ele o Santo? Meu pai foi o cara dele. Verdade? Mas chegou em Santo na mão dele. E algum italiano lá, entrosado, e passou para ele. Então, o governo fulano, limpo, casado, uma batista ponteira, foi professor de filosofia, em Sul-América. Ele vai ficar vivo inteira lá. Ele vai ser vai morrer por volta de 1930, 40, por aí. Passou a vida terrorizada por causa da condenação moderna. Isso que é pegado. Ele teve 93 no livro dele, a ação. Ele 93 teve uma outra livro, Carta sobre a Apologética. Foi por Deus que são filhos irmãos. Ele vai ter sempre medo de se esconder, porque todos os amigos dele foram desmirados. E ele dá apoio a buscar aliados que vão proteger contra a sanguinidade. Tá? Todos eles foram protegidos por Leão XIII. Leão XIII era o Papa moderno, que compreendia a ciência moderna, e o século XIX tinha se desenvolvido, inventando a locomotiva, uma porção de máquinas, inventando a evolução por gás, claro. Então era um filme estupefato pelo valor da ciência, pelo positivismo de conta. E o Papa, Leão XIII, era favorável aos modernos. Daí surgiu uma luta entre a ciência que ela existia, dado que Deus não existia, né? O macaco criou gente, então a ciência era contra a religião. Isso continua até hoje, essa discussão. Bem, ele é um grande favor da ciência. Ele vai defender também a filosofia teológica, mas a filosofia teológica não vai defender, vai ser logo desviada pelo neotomismo. Vai ser uma deformação da escola teológica. Claro? Mas ele protegeu todas as
ele foi nada renovado, ele condena o socialismo, tá certo? Mas ele acaba pondo tantas coisas que acabam comentando a Revolução Operária. Entendeu? Ele é bem malandro. Bem, mas ele não basta. O plano apoiava bastante. O Blondel, todos eles trabalharam desde 1903, até 1903, sociedade. Eu tinha certeza que o Roma eles eram protegidos pelo Papa, pelo Cardeal Rampona, pelo Monsenhor Delaqueira, que então estamos sociedade, e politicamente o Papa era apoiado. Certo? Ele vai condenar o americanismo, mas não vai expulsar nunca os cardeais do americanismo. Certo? Vai condenar o Congresso de Religiões, mas vai deixar fazer vontade. Certo? Vai condenar o democratismo, mas vai favorecer os padres democráticos, apenas então, em 1993, o Maurice Blondel, ele tinha estudado na Escola Normal de Paris, que é uma escola completamente laica, católica, maçônica. Ele estudou em Paris e ele lançou uma tese que ele defendia isso. Mas ele queria fazer uma força entre a religião e a filosofia moderna. Por isso ele queria aceitar o kantismo, dizendo que o homem, de fato, não conhece a realidade, claro? E ele queria defender o princípio de imanência, o método de imanência, e a doutrina da imanência. Três coisas: doutrina, o método e o princípio. Deus está dentro das coisas. E Deus se manifesta na inteligência humana. Claro? A inteligência humana não conhece a verdade, não existe verdade. Ele vai definir a verdade como uma adequação entre a ideia e a vida. A definição católica do mar, verdade é a correspondência entre ideia e objeto. Para ele não. Entre ideia e a vida. Então vai falar isso. A doutrina, a tradição tem que se adequar à vida. E como a vida está em constante mudança, a verdade evolui. Magistério vivo. O magistério vivo. A visão de tradição viva, o magistério vivo é de Blondel. É de Blondel. Vocês compreenderam? Então a verdade é correspondente entre a ideia e a vida. Como a vida está em constante mudança, a ideia tem que estar mudando também constantemente. Então isso vai adaptar a doutrina católica ao pensamento moderno. É o que João XIII passou isso. Certo? O Blondel é um problema difícil de entender. Ele publicou a tese dele só uma vez na vida. Bom, então, o Blondel, ele era um problema extremamente difícil de entender. Escreveu um livro enorme. O título do livro é colossal, se eu pego aqui. Bom, são 4 linhas. É uma coisa inacreditável. A tese dele é modernismo. O professor dele, quando pegou a tese, mandou uma carta para ele. Eu não entendo nada dessas coisas. Para ler uma página só, leva 3, 4 horas. Depois de terminar a leitura, eu me pergunto o que eu vi nessa página. Eu não sei. Como é que eu vou ler sua tese de 300, 400 páginas? Não dá. Não tem cabimento. Isso é todo mundo assim. Tá certo? O Lavertonnier, que era amigo dele, vai escrever para ele dizendo: eu não entendo o que o senhor fala. Tá entendendo? O Tizet, que era modernista também, o Fulber mandou para ele a tese do Blondel, ele leu, depois que ele leu, falou: mas só podia dar uma explicaçãozinha mais assim, eu não sei o que o senhor fala. Os próprios modernistas já não entendiam. Eu escrevi no livro aí que ele escrevia, era uma serpente que escrevia com fumaça. Porque realmente ele escrevia, ele volava. Não tinha satisfeito nenhum, não tem coisa nenhuma. O discípulo dele, Padre Valentin, e a casa dele, e as explicações, o Padre Agostinho Valentin, e a casa dele, o tendo aulas particulares, etc. Depois chegou e disse: eu queria fazer um resuminho, mas claro, se não podia me ajudar a fazer um resuminho, mas tá de jeito nenhum.
Se eu fizer um resuminho claro, eu sou condenado. Numa carta, vocês imaginam o que eu sofro para escrever sem dizer o que eu penso, contando o que eu quero. Entendeu? E qual é o objetivo dele? É fazer heresia. Então, o livro foi publicado só uma vez, mas corriam cópias à mão. Nas cópias à mão, tinha três que não tinham no livro. Tremendo. Se o Papa condenava, dizia, não, isso não está no meu livro está aqui, ó. Essa página não tem isso aí. Alguém que inventou. E era ele que fazia os textos à mão. Entendeu? Quer dizer, tinha um livro público e o mesmo livro com outro texto secreto. Agora, então sempre foram maldosos. Eles não se conheciam uns com os outros. Tá? Tinha um que viajava por toda a Europa para pôr-os em contato. Que era von Ugel. Von Ugel era filho de um embaixador austríaco, de uma milionária inglesa, riquíssimo, era um nobre. Então ele viajava por toda a Europa continuamente. E ele punha um em contato com o outro, levando cartas pessoais secretas, levando ordens, faça isso, faça aquilo. Claro? Ele era mitidíssimo no Vaticano. No Vaticano ele era amigo de todos os modernistas, do Rampolho, e amigo do Nereu, secretário do Exército. Ele estava com todos. Era o próprio Flavinho. Todo mundo conhecia ele conhecia todo mundo. Vocês conhecem a história do Flavinho, né? Não, eu já contei, não. Só para me reter um pouquinho. Flavinho era um aqui em São Paulo, todo mundo conhecia. Então, falando com um amigo, eu conheço o Gastado. Conheço o Gastado. Não acredito. Vamos lá. Foi uma prefeitura, chegou lá, o cara falou, ô Flavinho! Não é nada, eu conheço o Piolho. Duvido. Vamos lá no Morumbi. Foi lá, viu o Piolho, careca, com um ar brilhante, ô Flavinho! Nada, eu conheço o Obama. Você não acredita. Vamos pra lá. Foi os Estados Unidos, eu falei, ô Flavinho! E abraçou ele, sabe? Mas conheço o Papa. Foi pra lá. Eu vou lá em cima, você não vai por ele. O Papa, um dia vai por aqui naquela janela. Eu vou estar com ele. Eu tinha um filho. A meio-dia aparece o Papa Flavinho lá. Eu disse, caramba, aí todo mundo lá, descuidado. Isso aqui em dois lá em cima. Aqui de branco não tem, mas outra Flavinho. O João era o Flavinho. Todo mundo conhecia ele, conhecia todo mundo. Ele era o intermediário maçônico de todo mundo. Certo? O modernismo, vocês veem que eles ganham estão na França. Certo? Então, o Blondel escreveu essa tese, foi aprovada. Ela foi aprovada com um sacrifício enorme, porque as pessoas maçônicas uma doutrina. E não tem, porque eles são completamente absurdos. É um filosofar que não se entende codicícia nenhuma. Se não se tem o esquema do modernismo, não tem jeito. É claro que ele sofreu muitas críticas, apesar de ter sido aprovado como doutor de filosofia. Ele escreveu então 3 anos depois, em 1826, uma carta sobre a apologética. Porque a apologética católica consiste em quê? Em defender a fé e criticar o erro por religiões falsas. Mas se dão argumentos, dão provas que Deus existe. Está claro? Se dão provas que Cristo é Deus. Agora se mostra que todos os dogmas estão de acordo com a razão. Está claro? Para o modernismo não. Porque se Deus é imanente a todas as coisas, se o homem não pode conhecer a realidade da consciência, não é possível fazer apologética sem palavras, com argumentos. O modernismo é contra a argumentação, é contra a intelecção, é pela intuição. Não tem nada de compreender, nem de discutir, nem de argumentar. É claro? Então a cápsula apologética era violentamente contra o estudo, certo? Contra a discussão intelectual. É muito mais aberto com ele. Tudo bem? Esse negócio entrou nos seminários por todo lado. Na França,
Em 1970, vocês estão lembrados que a França perdeu a guerra e teve a Revolução Comunista em Paris. A monarquia está para voltar, depois fracassou, surgiu uma república anticatólica. Essa república proibiu ter faculdade católica. Não podia ter universidade católica. Certo? Porém, eles deixaram uma brecha. Tinha um artigo da lei que eles não perceberam e então um padre lá sugeriu o seguinte: olha, não pode fazer faculdade, mas pode fazer um instituto de estudos. Então, para evitar que os deputados não fizessem outra lei, fizeram em menos de uma semana, fizeram o Instituto Católico de Paris. O Instituto Católico de Paris é a Universidade Católica de Paris, na Rua de Bourgia. Claro? E nomearam como chefe do Instituto Católico Monsieur Dulce. Monsieur Dulce é um liberal pró-modernista. Né? Monsieur Dulce, então, nomeou rapidamente, porque tinha que ser rápido, porque logo depois já fizeram outra lei proibindo, não podia fazer o instituto. Então ele nomeou uma porção de professores do Instituto de Paris. Quem que nomeou? Nomeou, em primeiro lugar, o Monsieur Michel, que nomeou o Loisy, e foi enfiando todo mundo da seita na faculdade. Claro. A igreja aceitou, porque elas tinham que aceitar rapidamente fazer aquela universidade. Tinha que nomear rapidamente professores. Certo? O padre Loisy escreveu uma porção de artigos com o nome de Firmino. Ele era especialista em exegese bíblica, interpretação da Sagrada Escritura. Certo? Ele também era especialista em línguas orientais. Então estudou a língua assíria, o caldaico, o antigo hebraico, e deu cursos em Paris sobre a religião assírio-babilônica. Claro. Então já mostrava que a religião assírio-babilônica, o judaísmo era tudo a mesma coisa, que um influenciou o outro, como vai ser falando. Começou aí um estudo das religiões comparadas, para mostrar que todas as religiões, no fundo, têm a mesma origem, que é o sentimento interior de cada homem. Bem, o padre Loisy logo foi criticado em artigos, foi atacado por teólogos católicos que mostravam que a doutrina estava ensinando era herética. Ele escreveu então artigos com o nome dele e artigos mortos. Era um plano de Sinderborn. Já em 1886, agora se sabe isso, já não sabe. Portanto, 22 anos antes de ser condenado, ele escreveu no diário dele. Escreveu o diário dele. Será que eu acredito em alguma coisa? Eu não creio em Deus de coisa nenhuma. Não creio em religião por ele. No máximo, eu creio em vago panteísmo. E era padre católico, estava à missa todo dia. Você vê a foto dele, é um padre de batina, sério, uma bicha fina, um padre intelectual, claro. Que ano isso, professor? Em 86. Será que eu fiz uma coisa? No máximo, um vago panteísmo. Então, uma hipocrisia completa. O padre Loisy, ele fez um monte de bobagem lá na escola do Instituto Católico. Acabou tendo que ser demitido em 1993. Porque ele estava falando demais. Era completamente herético. Claro. Aí ele começou a tramar para ser vice. Ele queria ser vice em Mônaco. Mônaco, você sabe o que é? Uma londrina ao lado do Hospital. Ele quer ser vice por lá. Então ele escrevia para o pessoal do Vaticano: vocês me nomearem bispo, eu prometo me comportar bonzinho. Farei todas as cerimônias solenes, não me meto em política, eu quero só gozar a vida. Se vocês me deixarem aqui dando aula, eu farei mal enorme para vocês. Eu acredito que mal me nomeei bispo que eu me comporto bem. É feito isso. E se procurou nomear o bispo em Mônaco. Está entendendo? Então já as nomeações eram tremendas. Né? Tá certo? O terreno estava todo minado. Os modernistas que diziam que eles em Paris, ou na França, eles reunidos numa sala de visita, eles ocupariam 3 sofás.
Umas 10 pessoas. Na realidade, de fato, os líderes eram poucos, secretos. Mas a doutrina está se espalhando em todos os lugares. E continua espalhando até hoje. Certo? Eu vou ler aqui o primeiro escândalo modernista, de um padre Marcel Hébert. O padre Marcel Hébert, ele vai ser excomungado e vai abandonar a religião católica e imediatamente vai ser defendido. O Loisy vai ser excomungado. No dia seguinte ele já tem um emprego na Bélgica. E Hébert também. Quer dizer, eles eram excomungados, perdidos todos os caras nos colégios católicos, seminários, conventos e faculdades. Já tinham as leis, davam um cargo de professor numa universidade em qualquer lugar do mundo. Claro, um grande salário. Bem, esse padre Marcel Hébert, o padre Marcel Hébert escreveu os livros escandalosos. Deixa eu ver se ele manda. Por exemplo, o credo dele. Eu creio que ele foi acusado de ser herege. Ele escreveu um credo. Eu creio no valor objetivo da ideia de Deus. Da ideia? Ele não acredita em Deus. Ele acredita numa ideia de Deus. Creio no valor objetivo da ideia de Deus. Um ideal absoluto. Tá certo? Perfeito, distinto, sem ser separado do mundo. Deus não está separado do mundo. Tá claro? Pode ser panteíno, pode ser gnóstico. Se for espírito imerso, é gnóstico. Se for a própria matéria, é panteíno. Se atrai e dirige para o melhor. Esse Deus atrai e dirige, essa ideia de Deus atrai e dirige para o melhor. O melhor com N maiúsculo, por Leninho. Depois, ele é uno e triplo. Não é trino, é triplo. A família trinitária. A família trinitária. Uno e triplo. Porque ele pode ser chamado atividade, inteligência e amor. Atividade, inteligência e amor. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Atividade, inteligência e amor. Ou seja, atividade é primeiro na ação. Eu acredito também naquele no qual se realizou num grau excepcional e único a união do divino e da natureza humana. Quando fala quem é. Olha, eu acredito em Jesus Cristo, né? Nossa Maria fala assim também, né? Claro, eu creio naquele no qual se realizou num grau excepcional e infinito a união do divino com a natureza humana. O divino, hein? Divino é adjetivo. Não é substantivo, não é divindade. Jesus Cristo, cuja brilhante superioridade impressionante de tal maneira os corações das pessoas que foi por ele tornado símbolo de uma concepção sobrenatural. Quer dizer, Cristo foi tornado símbolo pelos ignorantes que tinha uma personalidade excepcional. Era como é o nome lá? Baranamel, como é que chama dele? Silvio Santos da Palestina. Nem entender. Depois. Esse Jesus Cristo teve uma ação poderosa e depois da morte determinou no espírito dos apóstolos e dos discípulos visões e aparições que foram registradas no Evangelho e foi simbolizado pelo mito de uma descida libertadora dos infernos. Isso aqui é credo católico, né? Bota aí para fora no vou, quer dizer, assim, certo? Então, em vez de acalmar o negócio, pois ele escreveu um livro sobre o Espírito de Assis. Claro? Então ele vai defender coisas, um diálogo, um padre, um agnóstico e um herege tratando a religião católica como absurdo. Ele foi condenado em 1902 por um escândalo
existe uma porção de problemas morais que ele foi expulso e logo foi nomeado professor fora da educação. Isso foi em 1922. O caso dele foi um escândalo, porque ele também tinha uma porção de pseudônimos. Certo? Logo depois, teve um escândalo grande, foi do ano. Apareceu um livro protestante na Alemanha, escrito por Arnack. Esse livro era um livro de exegese bíblica, em que os protestantes se julgavam os grandes entendidos. Então ele vai dizer, vai dar uma interpretação da figura de Jesus Cristo Evangelhos, dizendo que aquilo é tudo falso, aquilo tudo é lixo. O livro do Arnack era destruidor da lixo. Certo? Era um livro tremendo. O Loisy, então, o Alfredo Loisy, escreveu um livro contra o Arnack, oficialmente. É um livro pequenino, foi editado em capa vermelha, tá? Vai ficar famoso pela capa. O livro do Loisy chama-se O Evangelho e a Igreja. Então ele pretendia atacar a heresia modernista e protestante do Arnack. Claro? Ele vai dizer, porém, que o Arnack adotou critérios maus e que não soube tirar todas as consequências. Quer dizer, ele vai criticar no Arnack que o Arnack foi moderado, porque ele vai ser muito mais modernista que o Arnack. Está claro? Muito mais violento. Então, para ele, Jesus Cristo era um puro homem, tá certo? Um homem que tinha uma personalidade extraordinária e que, tendo uma ilusão sobre ele mesmo, um dia, olhando no espelho, julgou que era Deus. Se pensou Deus. Tomou consciência que era divino. Morreu e depois se inventou o mito que ele ressuscitou. Ele vai dizer que tudo que tem no Evangelho de milagre, de sobrenatural, é tudo inventado. Então, todos os milagres, expulsões de demônios, tudo isso é tudo inventado. Das palavras de Jesus Cristo, a maior parte delas são todas falsas. Então, o número de palavras de Jesus Cristo do Evangelho, de fato verdadeiros, é muito pequeno. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer que os Evangelhos, quando Cristo morreu, era um homem de muita personalidade, impressionou muito. É o que dizia mesmo, disse o padre Marcel aí. Marcel, né? Impressionou muito aquele pobrinho. Que depois que ele morreu, inventaram uma porção de lendas a respeito dos milagres dele, das ações dele espetaculares, da ressurreição dele, mas tudo inventado. Isso aqui era um povo que foi inventando. Depois de 200 anos, é que então alguém escreveu os evangelhos contando aquelas lendas inventadas pelo povo. Então os evangelhos foram escritos no Loisy 200 anos depois de Cristo. Exato, pelo ano 200 ou 300 depois de Cristo. Isso era muito importante. Porque se um livro é escrito, depois que morreu todo mundo estava vivo durante aquela vida daquele homem, o livro não é histórico. Para o livro ser considerado histórico, tem que ser um testemunho de pessoas que viram os fatos. Claro? Então, eu escrever agora um livro sobre o Lula, o livro é histórico. Se você escrever com 200 anos, não. Pode ser um livro de história, mas não é história. Quer dizer, não é de pessoas que viram os fatos. Está claro? Então, vai dizer que todos os fatos extraordinários da Bíblia são puras invenções sem valor nenhum. Porque o modernismo vai pôr Deus dentro do homem, mas Deus não está na história. Deus não age na história. Deus age internamente na alma de cada um, mas não age na história. Claro? A história de Deus é pura lenda. Certo? Adão e Eva é lenda, o dilúvio é lenda, Moisés é lenda, a passagem do Mar Vermelho é lenda, todos os fatos do Testamento é tudo lenda. Claro? Foi só um homem que lançou um ideal de amor. E nós devemos seguir esse ideal de amor. Está claro? Atravessar o velhinho cego na rua, tá certo? Dar um figurino para as criancinhas. Isso foi justíssimo. Está claro, né? O livro do Padre Loisy foi isso. É um livro vergonhoso.
Ele era professor na faculdade, certo? O cardeal de Paris, Monsieur Richard, condenou-o a vida. Condenou os livros dele. E visitou para o Vaticano para excomungar o livro. E é um preso no pesado. O Lavi sabia que quando estivesse lá, Leão Terese, Rampola e a quadrilha dele, não tinha nada. Então, um ano depois, em 1903, ele lançou o segundo livro, que chamava Em Torno. Então, o primeiro livro do Lavi é o Evangelho e a Igreja. Esse livro, ele não só nega os milagres de Cristo, mas ele vai debochar de Cristo como profeta. Que Cristo vivia dizendo que o Reino dos Céus estaria logo lá presente. Está claro? Que os apóstolos iam ver o Reino dos Céus na terra. E que ele prometia que aquela geração viria o Reino de Deus. E desse Reino de Deus seria a igreja. Então ele debochava. A profecia por Cristo como profeta foi um fracasso. Prometeu o Reino dos Céus na terra e veio a igreja. Era aquele povo de padres safados que ele conhecia. Claro. Então não tem deboche de Cristo. Bem, não sei se em português tem. Ele prometeu que veio o Reino dos Céus e chegou a igreja. Então o Cristo é um profeta falso. O cardeal do país condenou. Mas ele pouco se importou. Então, um ano depois apareceu o segundo livro de Pava Vermelha. Em torno de um pequeno livro. Esse pequeno livro são 7 cartas que ele escreveu por uma porção de bispos e cardeais e padres amigos dele, comentando as críticas ao primeiro livro dele, refutando as críticas, debochando e dizendo coisas ainda piores. Claro. O segundo livro foi pior que o primeiro, por assim dizer. Claro. Só que, quando saiu o livro, tinha morrido Leão Terese. Já estava na tipografia quando morreu o Papa. Chegou na livraria, na vitrine, o Papa era outro. Então, aí a porta torceu lá. Foi um desastre. Tá certo? Logo ele foi denunciado de novo para o Vaticano e pediram a condenação de todos os 2 livros dele. Se eu pudesse condenar 5. Então, os foram os filhos de uma vez. Tudo bem? Isso vai dar uma polêmica enorme. Porque ele vai dar um susto muito grande em todos os modernistas. Para vocês conhecerem um pouco o ambiente católico que havia na Europa e na França, especialmente naquele tempo, não é como hoje. Naquele tempo, se tinha um conhecimento doutrinário profundo. Então, esses livros provocavam debates na televisão. O debate era tudo escrito, livros e revistas. Mas tinha centenas de revistas católicas, mas todas com tratados e trabalhos intelectuais profundos. Então, um debate tremendo em toda a Europa a respeito desses livros. Certo? Não havia que não falar. Então, o número de documentos escritos a respeito disso, bispos, padres, movimentos católicos. Aqui agora no Brasil tem muitos sites católicos, né? Naquele tempo tinha revista eclesiástica. Então, todas as faculdades católicas, todas as dioceses católicas tinham revistas especializadas em teologia e filosofia, mas revistas publicavam desse tamanho, livros que estavam mensalmente. Então o debate era tremendo toda a Europa, com repercussões na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, etc. Mas você sabe que todas as faculdades, todas, não tem uma faculdade no mundo hoje, católica ou protestante ou ateia, que não defenda isso. Todos eles têm. Então não é novidade. A maior parte dos padres não sabe mais nada. Por exemplo, não vi isso. Só fala bobagem. As frases dele no rádio lá não tem nem sequência. E tem nem segurança que está falando. Eles são muito pobres intelectualmente. Mas o chefe dele estava.